Hoje nós vamos bater um papo sobre a anamnese, né? A importância de uma anamnese detalhada para nos ajudarmos aí a entregar melhores resultados estéticos. Então fica até o final que vai valer a pena. Também compartilhe aí essa live com outros profissionais da estética para ajudar aí a gente a fortalecer a classe estetas aí dos profissionais que trabalham com a saúde integrativa e que entregam aí um trabalho de excelência, tá certo? Eu sou a Julissa Almeida, eu sou dentista e biomédica esteta, e hoje nós vamos conversar exatamente sobre a anamnese. E por que eu trouxe esse tema aí para a gente bater um papo? Porque ainda eu vejo alguns profissionais da estética a realizarem a anamnese entregando um prontuário para o paciente, pedindo para o paciente marcar lá e colocar as suas queixas, né? Colocar lá suas dores, colocar seus problemas de saúde, enfim. E, gente, a anamnese ela é detalhada, ela não é simplesmente um formulário ou um check-up rápido lá que o paciente preenche ou que ele te fala numa conversa rápida. Há necessidade de vocês dedicarem um tempo para conversar com o paciente de vocês e conversar como se fosse um bate-papo, para que esse paciente ele fica mais à vontade, para que ele sinta-se tranquilo para compartilhar contigo algumas informações que talvez se ele tivesse inseguro ou com pressa ou um pouco desconfiado, ele não compartilharia com vocês. Quando a gente começa a trabalhar com a estética integrativa, todas as informações que os pacientes nos dão são informações importantes. E a intenção dessa conversa de hoje é alertar vocês sobre a importância de tudo que o paciente nos fala. Porque existem detalhes que às vezes vocês não sabem que é importante, não deu importância a isso, né? Então eu queria que vocês começassem a avaliar o paciente de vocês como um todo, sabe? Começassem a pensar nesse paciente exatamente como que está. Eu comento sempre aqui que eu busco os meus pacientes lá na recepção, e que eu chego na recepção, eu olho para o meu paciente, eu vejo o jeito que ele está sentado, como que ele está vestido, o jeito do cabelo, como que ele caminha. Por que isso? Porque tudo me dá sinais, né? Eu tenho uma história de uma senhora que eu acho muito interessante, que eu fui buscá-la na recepção também, e ela veio meio que ancorada com a filha. Ela dava alguns passos e a filha ajudava, ela desequilibrava, a filha ajudava. Eu percebia que ao ela caminhar, parece que o chão, às vezes, ela errada para a passada, fazia assim, né? Ela batia no cantinho da porta e eu fui só observando. E aí, quando eu olhei para essas características, eu pensei, essa característica de deficiência de complexo B, né? Em especial a B12 e tal. Vamos conversando. Ela estava muito nervosa, muito estressada, às vezes sentia episódios de depressão, estava muito esquecida das coisas que ultimamente tinha que fazer. E conversa vai, conversa bem, ficou cada vez mais característico aquela deficiência do complexo B. E aí acabei que eu solicitei exames dessa paciente e constatei que realmente estava com níveis muito baixos. Mas por que eu quis trazer isso para vocês? Porque o corpo, ele nos dá sinais. O corpo, ele dá pista. Então, tudo é interligado. Quando você começa a observar o seu paciente, pensando no que será que esse corpo está me transmitindo, você consegue pegar informações importantes. O odor do paciente nos fala muita coisa também. Então, a sua anamnese, ela precisa de ser uma anamnese literalmente rica em detalhes, tá? E aí, o seu paciente tem um detalhe, uma vantagem aí que você também vai tirar com o seu paciente. Hoje nós estamos vivendo uma época muito corrida, né? Tá todo mundo com muita pressa, todo mundo muito agitado, ninguém mais tem tempo de conversar com ninguém, tudo se resolve pelo WhatsApp, tudo muito rápido. Mas os pacientes, nós somos humanos e humanos se conectam com humanos. E quando o paciente chega até nós, às vezes ele precisa ser escutado. Às vezes ele só quer falar, ele só quer ser ouvido. Só o fato de nós darmos essa atenção para o paciente
a gente já se transforma para ele como um profissional diferenciado, porque poucos são os que querem ouvir os pacientes. Então, esse paciente já começa a perceber que ali ele está num lugar diferenciado, que ali ele consegue ser acolhido, certo? E aí, gente, quando o paciente relata para vocês algumas informações, vocês têm que saber associar isso com as disfunções estéticas. Por exemplo, se o paciente dorme bem, se o paciente acorda de madrugada para fazer xixi, ele acorda para tomar água, ele acorda com fome, ele simplesmente perde o sono. Por que isso? Quando o paciente ele relata que ele acorda de madrugada, isso é uma característica de um corpo inflamado. E um corpo que está inflamado, ele apresenta todos os tipos de disfunções estéticas. Se a gente não reparar e não solucionar isso, esse paciente vai apresentar cada vez mais disfunções estéticas. Outra questão é que é à noite que o nosso corpo ele repara e cicatriza. É à noite que o nosso corpo produz a melatonina para poder ajudar nessa reparação. É à noite, no nosso momento de repouso, que o nosso fígado trabalha desintoxicando, jogando fora as toxicidades que a gente não precisa. É à noite que as nossas células de defesa, elas trabalham em maior concentração. Então, é importante que você saiba se o seu paciente dorme ou se o seu paciente não dorme. Porque se o seu paciente não dormir, ele não somente não irá reparar e cicatrizar, mas ele também irá aumentar os níveis de cortisol. Cortisol quebra colágeno, quebra elastina, acaba levando esse paciente para um envelhecimento precoce. Aí você quer fazer para esse paciente um botox, quer fazer um rejuvenescimento, mas esquece de perguntar se o seu paciente dorme. E se o seu paciente não dorme, o seu resultado não vai ser bom. Então, antes de você pensar em realizar um procedimento nesse paciente, você precisa ajudar com a higienização do sono, controlando esse estresse e melhorando a produção de melatonina, e suplementar esse paciente se necessário for.